Agora, o coeficiente de atrito. Como é que é a tensão? Mi delta U, delta Y na parede. É o fluxo, quantidade de movimento. Mi delta U, delta Y na parede. Se eu fizer a ordem de grandeza aqui, esse tal é da ordem de Mi, da ordem de U infinito e da ordem de delta. Agora, sai direto aqui, né? Porque é só trazer o delta que eu conheço, pegar o delta e jogar ali, né? Vim com o delta daqui e jogar aqui. E também definir, né? Porque esse tal, para você plotar, você quer definir um coeficiente. O coeficiente de atrito é definido assim, tal sobre um meio de ρ o infinito quadrado, que é um número adimensional, né? Que é um número adimensional. Todo mundo conhece lá da mecânica dos fluidos da graduação a definição do coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito é o tal é aquilo lá, um meio de ρ infinito quadrado, né? Você chega à conclusão que o CF é da ordem de Reynolds baseado em L na menos meio. Essa é fácil de fazer, né? É só pegar o delta, jogar ali e pronto, mais nada para fazer. É só pegar o tal que está ali, né? Que isso aqui é igual, portanto, a Mi, o infinito sobre delta, dividido por um meio de ρ, o infinito quadrado. Só jogar o delta aqui e mostrar que o coeficiente de atrito é assim, né? Como é que a gente não viu ainda a espessura da camada limite térmica, mas já dá para fazer em analogia aqui ao coeficiente de atrito, que são as duas coisas que a engenharia quer, né? O coeficiente de atrito e o H da transferência de calor. Como que seria o coeficiente de transferência de calor? O coeficiente H. Como seria o coeficiente H? O coeficiente H. Como é que é definido o fluxo? Como é que é definido o H, perdão? O H é definido assim, menos K dt de normal na parede dividido por um delta T, que é o TS aí, menos T infinito, né? Posso botar aqui TS menos T infinito. Vamos fazer as ordens de grandeza disso aqui. O H é da ordem de K delta T. A normal é da ordem de delta térmico, vai ser. Eu estou adiantando um pouquinho aqui, mas já vou mostrar isso. Dividido por delta T. O H é da ordem, portanto, de K sobre delta T. Importantíssimo resultado. Importantíssimo resultado. Esse K é sempre do fluido aí, né? Nosso, né? Importantíssimo resultado que mostra que quanto menor a espessura da camada limite térmica, maior o H. E como é que se faz para ter espessura de camada limite térmica menores? Aumentando a velocidade, para que a disputa ali entre a difusão e a advecção, né, se estabeleça, o equilíbrio se estabeleça num certo delta térmico. E isso, se você aumentar o Reynolds, vai diminuindo o delta térmico. Portanto, se você aumentar o Reynolds, vai diminuindo o delta térmico, a espessura da camada limite térmica, e vai aumentando o H. Vai aumentando o H. Né? E essa relação ainda nos mostra um interessante, que se eu fizer H delta T sobre K, levar lá, trazer aqui, esse é da ordem de 1. Isso aqui, que número é esse? Um H vezes um comprimento sobre o K do fluido. Isso é o Nusselt. Isso é o Nusselt. Então isso aqui é um Nusselt,
baseado em ΔT, que é da ordem de 1. Quer dizer, o Nusselt, se eu pegar a espessura da camada limite térmica como padrão aqui de comprimento característico, ele vai ser da ordem de 1. E está ali mostrando uma coisa muito importante. A forma com que o calor é trocado num problema de camada limite é essencialmente na camadinha limite por difusão. Dá para pensar que a troca de calor é assim, ó. Que eu tenho uma camada limite térmica aqui, eu tenho T infinito aqui, eu tenho uma resistência térmica à passagem do calor, porque eu tenho eu tenho dois potenciais de temperatura, um T0 e outro T infinito. E o que eu quero fazer? Eu quero passar calor de T0 para T infinito. Esse aqui é o objetivo. Você quer refrigerar ou você quer aquecer. Você está querendo passar calor, energia de T0 para T infinito. Então eu poderia fazer esse circuitinho elétrico análogo aqui e dizer o seguinte, que o fluxo aqui, que duas linhas, é igual ao ΔT dividido pelo somatório das resistências. Qual é a resistência que tem aqui? ΔT sobre K. ΔT sobre K. Não é essa a resistência que tem aí? Que está aqui, né? É a resistência ao inverso do coeficiente de convecção, é ΔT sobre K. Tá? Então, se nós pensarmos, está aqui o que é importantíssimo nessa transferência de calor que determina o H, que eu posso continuar aqui. Pronto. Agora eu fiz aqui o circuitozinho elétrico análogo 1D. O fluxo é a diferença de temperatura sobre a resistência é a espessura para passagem de calor aqui, dividido, né, pelo K, ΔT sobre K. Isso é igual a H ΔT. Se eu corto aqui, eu chego na mesma expressão que cheguei ali, ó, pela análise da ordem de grandeza, né, com a definição de H, a mesma coisa, né? Mas está mostrando aqui que é um processo, e o Nusselt igual a 1 está mostrando isso, que esse processinho de difusão, né, aqui acontecendo, atravessando a camada limite, e podemos pensar que o que nós queremos é transferir energia de T0 para T infinito. Né? Então esse número aqui é muito importante, porque no momento que a espessura da camada limite diminuir, o H cresce. Então se tivéssemos aqui querendo fazer um gráfico de como é que varia o H em função de X em uma placa, qual é o H na borda de ataque? Na borda de ataque, as espessuras das camadas limites são 0. Se você pensar que na borda de ataque isso aqui é 0, é um H que está lá em cima. E aí você, mas isso é óbvio, né? Eu tenho uma placa T0, vem vindo um fluido T infinito, ele vai encontrar a maior diferença de temperatura possível que vai ter numa distância menor possível, do T0 para o T infinito. Claro, o H é o maior aí no começo, na borda de ataque. E o H então vai sendo uma coisa assim, que vai caindo, né? O H de X, o H cai com X. Porque daí dá para raciocinar com o perfil de temperatura também. Porque o gradiente de temperatura é infinito aqui no começo, né? Porque você tem T0 menos T infinito acontecendo numa distância 0. O gradiente é infinito. Depois o gradiente vai caindo, vai diminuindo. E o H vai baixando, porque o ΔT vai subindo.
Então tem que fazer toda essa relação, né? de K sobre ΔT, que é o H. Lembrar que num problema eu tenho no começo T infinito, isso não é um vetor, né? É um T infinito. Lá numa outra posição, e aqui o gradiente ficou infinito, lá numa outra posição eu tenho T infinito e tenho assim. Então esse gradiente agora é menor do que esse que é infinito. Lá na frente o perfil vai ser ainda, e o gradiente vai mudar de novo. O gradiente vai diminuindo e a transferência de calor vai caindo. O gradiente vai diminuindo, o delta vai de posição para posição aumentando e eu vou ter o H menor. Então, para um determinado escoamento, o meu H vai ser assim, né? Vamos ver ainda agora a espessura da camada limite térmica, né? Já vimos os coeficientes aqui, vamos ver, continua nesse título. Vamos pegar agora a equação da energia. De novo temos que escolher o domínio de análise. Agora é ΔT por L. Antes eu esqueci de dizer delta por L, né? E como é que fica a nossa equação? U ΔT sobre L, ó, estou pensando aqui na equação de energia, ó. U dt de x, V dt de y, V dt de y, e aqui alfa delta 2t delta y2. Então, U dt de x, V dt de y, alfa d2t dy2. Vamos trabalhar com essa equação agora. Temos uma peculiaridade agora. E eu fiz questão de mostrar para vocês aqui que o delta, a região de análise ΔT sobre L, porque a conservação da massa agora vai ficar U sobre L, V sobre ΔT, para sair o V daqui, para sair o V que é da ordem de U ΔT sobre L, para sair o V, é a região de análise. Agora nós temos a pergunta aqui agora é o seguinte: por que aqui eu não coloquei o infinito ainda, né? Por que aqui não foi o infinito ainda? É porque agora nós temos dois casos. Nós temos um caso onde o infinito vai dominar na camada limite térmica e o caso em que vai ser uma parcela do infinito que vai dominar. É os casos dos Prandtl menor que 1, maior que 1. Se o Prandtl, aí é o modelo que se o Prandtl for menor do que 1, aí vão sempre tentando ficar com isso em mente para já ter a resposta, né? Se o Prandtl for menor que 1, é porque o alfa é grande. Se o alfa é grande, a camada limite térmica é grande e a hidrodinâmica é pequena. Então quem domina essa camada limite nesse caso é o infinito. Mas quando for o contrário, é uma parcela só do infinito que domina a camada limite térmica, porque a camada limite térmica está lá pequenininha e é grande a camada limite hidrodinâmica. Então não é o infinito que atua na camada limite térmica, né? Então temos dois casos. Temos o caso em que o delta é bem menor do que o ΔT. Isso acontece quando o Prandtl é bem menor do que 1. E nesse caso, o U, a escala do U é o infinito. Porque eu mostrei na figurinha, faço de novo, né? Isso aqui é a térmica. Então aqui está o infinito, o infinito, o infinito, o infinito, o infinito, e aí está a velocidade. Quer dizer, quem domina
toda a camada limite térmica aqui, o mais presente é o infinito. Então, delta menor do que delta T, que é o caso aqui, U é da ordem do infinito, né? Aí, agora eu já posso colocar aqui, nessa equação, U, que antes estava ainda incógnita aqui, agora eu posso colocar. O V, eu já sei quem é a conservação da massa. Então é só trabalhar com essas coisas agora e chegar na seguinte conclusão, né? Agora vai ficar o infinito, delta T sobre L, é aquele termo que virou o infinito lá. E se eu jogar o V aqui, esses dois termos vão ser equivalentes de novo, né? Semelhante à quantidade de movimento. Isso é igual a alfa delta T sobre delta T quadrado. O que implica, deu, né? Corta delta T, já sai o delta T aqui, já sai a espessura da camada limite térmica. Então já sai que o delta T, para esse caso, ele é L Reynolds L na menos meio vezes Prandtl na menos meio. Prandtl na menos meio. Olha aqui que ó, o delta antes era isso aqui, sem o Prandtl. O delta hidrodinâmico é L Reynolds L. Agora apareceu o Prandtl. Que você poderia escrever inclusive assim: o delta T é da ordem L Peclet, baseado em L na menos meio. Porque Peclet é Reynolds vezes Prandtl. O número de Peclet é Reynolds vezes Prandtl. Vejam, portanto, que delta, acabei de falar, mas eu vou escrever aqui, delta sobre delta T é da ordem de Prandtl na meio, da raiz de Prandtl. É só tirar daqui, né? É só que inverteu, botei delta sobre delta T, Prandtl na meio. Então, as relações das camadas limites, o número de Prandtl nos dá as relações das camadas limites. Ou seja, se eu pegar aqui um Prandtl que é 10 na menos 2, isso aqui está valendo para Prandtl pequeno, né? Que Prandtl pequeno, que o alfa é grande e o delta T é grande. Então, se eu pegar aqui um Prandtl de 10 na menos 2, a raiz de 10 na menos 2, 10 na menos 1, ou seja, delta sobre delta T é da ordem, por exemplo, de 10 na menos 1, se o Prandtl for da ordem de 10 na menos 2. Quer dizer, 10 vezes maior a espessura da camada limite térmica em relação à hidrodinâmica se eu tiver um Prandtl da ordem de 10 na menos 2. Metais líquidos possuem Prandtl muito pequeno. Quando se trabalha com escoamento de metais, porque é um metal, né? E aí tem uma condutibilidade, tem uma difusividade grande, o alfa é grande. E aí você tem, em metais líquidos, você tem essa situação. Prandtl pequeno, espessura da camada limite hidrodinâmica pequena, espessura da camada limite térmica maior do que a hidrodinâmica, e a relação delas é a raiz de Prandtl, quando o Prandtl é pequeno. Nós temos outro caso agora, que é o delta maior do que o delta T. Então nós temos aqui um segundo caso, que o delta é bem maior do que o delta T. Que situação é essa? Nós já escrevemos isso aqui diversas vezes, né, já no quadro, né? Já escrevemos isso diversas vezes no quadro, que é a situação onde a espessura da camada limite hidrodinâmica é bem maior do que a espessura da camada limite térmica. Desenhando os perfis de velocidades aqui, então, vou pegar uma posição qualquer aqui, isso aqui é o infinito,
no conceito de camada limite, vai começar a variar a velocidade até zero. Esse é o perfil de velocidades. Nós estamos tentando determinar a espessura da camada limite térmica e temos que saber então qual é a ordem de grandeza da velocidade ao longo da placa que atua na camada limite térmica. É essa aqui, né? É essa. É esse pedacinho só que atua na camada limite térmica, né? Quer dizer, antes, no caso anterior, o U era da ordem do infinito. Agora o U é da ordem de uma parcela do U infinito, né? Então é fácil de ver agora que o U será da ordem do U infinito delta t sobre delta, né? Esse é a ordem de grandeza agora do delta t sobre delta, exatamente essa relação. Quer dizer, diminui-se, né? O delta t é menor que o delta, esse número é menor do que 1, o U, a ordem de grandeza do U é menor do que o infinito, é claro, está mostrado aqui no gráfico, que o que atua na camada limite é esse pedacinho, é aquele U que está lá. E daí é só jogar essa escala na equação da energia, né? Jogar essa escala na equação da energia que fica assim então, né? O infinito delta t sobre delta é U, né? Vezes delta t sobre L, o que é isso aqui? É U dt dx, da equação da energia, né? É da ordem de alfa delta t sobre L delta t quadrado. O que é isso aqui? Alfa d2t dx2, é a dy2. E daqui sai a espessura da camada limite, né? O delta é da ordem L, menos L na menos meio, Prandtl na menos 1/3. Quer dizer, antes tínhamos Reynolds na menos meio, Prandtl na menos meio. E Reynolds vezes Prandtl é Peclet, como nós já vimos. Então agora nós temos aqui apenas, trocou esse meio por esse 1/3 aqui, pelo fato de ter essa configuração de camada limite, né? Se você dividir uma pela outra, claro que vai ter o delta t, dividir lá pelo delta, o delta t sobre o delta é da ordem de Prandtl na menos 1/3, né? Isso está valendo para quê? Para essa situação, né? Delta bem maior do que delta t, né? Coeficiente H vem direto, né? O coeficiente H sai direto. O H é K sobre delta T. O H é da ordem de K sobre delta T. É só jogar o delta T aqui, né? E tem aí o H, né? Então, o H é da ordem de K sobre L, Prandtl na 1/3, Reynolds baseado em L na meia. Esse é o H. Agora vê que ficou certinho aqui, ó. HL sobre K é Nusselt, né? Então Nusselt baseado em L, porque vai ser HL sobre K, Nusselt baseado em L, é o Prandtl na 1/3 vezes o Reynolds na 1/2. E essas sempre serão as configurações. O Nusselt é função do Reynolds e do Prandtl, né? Antes era Prandtl na 1/2, Reynolds na 1/2. Agora Prandtl na 1/3, Reynolds na 1/3. Quer dizer, curvas padrões de Nusselt em função de Reynolds são algumas coisas assim. E aqui o número de Prandtl, né? E aqui o número de Prandtl. São curvas típicas, né? Estou desenhando apenas uma curva típica aí, né? Desse detalhe. Podemos fazer um resuminho do que nós encontramos
só trabalhando com análise de grandeza da ordem dos termos da equação diferencial. Então, vamos colocar aqui um resuminho. Um resumo. Nós temos, primeiro, que o delta sobre L era da ordem de Reynolds baseado em L na menos meio. Que o coeficiente de atrito, com aquela definição, tal sobre 1 meio de ρ o infinito ao quadrado, era da ordem de Reynolds, a mesma relação, na menos meio. Apenas, claro, aqui é delta sobre L, dá uma dimensional. O CF já é adimensional, é o Reynolds na menos 1 meio. O H, que é da ordem de K sobre delta T, ele nos dá um Nusselt baseado em delta T, já vimos isso, claro, é só H delta T sobre K, da ordem de 1. Aí veio aquele probleminha de condução que eu expliquei, que a passagem do calor se dá através da camada limite, que tem uma espessura, dá para fazer um circuitinho elétrico análogo, né? Vimos isso na última aula. E aí temos aqui para duas situações agora. Para Prandtl menor do que 1, nós temos que o delta T sobre L é da ordem de Peclet, na menos meio, Reynolds vezes Prandtl na menos meio, Peclet na menos meio, que o Nusselt, baseado em L, é Reynolds na meio, Prandtl na meio. Podia escrever também aqui, o Nusselt é da ordem de Peclet, na raiz de Peclet, também podia escrever. Né? E delta sobre delta T é da ordem de Prandtl na menos meio, Prandtl na meio. Fizemos até o exemplinho aqui, né? Prandtl 100 e tal. E o outro grupo aqui, no nosso resuminho, Prandtl maior do que 1. Também temos esses parâmetros aqui. Agora achamos que o delta sobre L, acabamos de achar, é da ordem de Reynolds na menos meio, Prandtl na menos 1/3. E também já acabamos de achar o Nusselt, está ali. O Nusselt, baseado em L, é Reynolds na meio, Prandtl na 1/3. E a relação delta sobre delta T, era só pegada ali direto, Prandtl na 1/3. Na menos 1/3. O Prandtl agora, vamos fazer um exemplozinho aqui. O delta é bem maior que o delta T. Quer dizer, o Prandtl é pequeno. Então vamos ver, por exemplo, um exemplo, Prandtl 10 na menos 2, 10 na menos 3, Prandtl 10 na menos 3. O Prandtl, por exemplo, 10 na menos 3. Se o Prandtl é 10 na menos 3, significa o seguinte, a espessura da camada limite térmica será muito menor do que a espessura da camada limite hidrodinâmica, né? Eu tenho aqui Prandtl na 1/3, ali Prandtl na menos 1/3, né? Mas é só a gente dividir o nosso delta. O nosso delta era da ordem de Prandtl L, Reynolds L, na menos meio, Prandtl na menos 1/3. Esse era na menos meio. E o delta T da ordem de L, Reynolds L na menos meio, Prandtl na menos 1/3. É só dividir uma pela outra, né? Vamos ver se eu coloquei certo lá. Se eu dividir delta T por delta, isso aqui tudo corta. Então, delta T dividido por delta é que dá o Prandtl na menos 1/3. Prandtl na menos 1/3. Aqui está certo, né? Porque eu inverti aqui. Aqui está delta sobre delta T. E lá está delta T sobre delta, né? Então, é só extrair aqui a raiz, né? Se pegar esse exemplo aqui, nós vamos ver que a espessura da camada limite térmica também é 10 vezes aí
é menor do que a hidrodinâmica, né? Então esse é um resuminho, né? Que nós temos aí de tudo que nós achamos até agora. E olha que achamos coisas interessantes, né? A espessura da camada limite hidrodinâmica, o coeficiente de atrito, o coeficiente de transferência de calor. Essa é uma relação importante que vocês têm que sempre manter em mente. E ela não precisa ser decorada, ela precisa ser raciocinada fisicamente. O H cresce, que às vezes a gente sabe, vem cá, o H é ΔT sobre K ou é K sobre ΔT? A ideia é só raciocinar fisicamente. O H sobe quando a espessura da camada limite diminui. Então, quanto menor o denominador, mais alto é o H. Então é K sobre ΔT. Né? O raciocínio físico, para a gente não precisar decorar, sabendo a física que acontece quando o ΔT diminui, os gradientes aumentam e melhora a troca de calor, aumenta o H. Né? Então nós temos aqui o H, que eu disse é uma relação que a gente tem que ter sempre em mente. Pois para plano pequeno, quais são as relações? Espessura da camada limite e Nusselt. Aqui está o que? A transferência de calor, né? Que a engenharia quer. E aqui estão as forças que se quer. Né? E agora aqui, na mesma situação, Prandtl maior do que 1. Né? O Prandtl, para nós, eu acho que já está bem entendido, né? Ni sobre alfa, as difusividades, relações de camada e limite. Ou seja, já estamos com uma física forte sobre o Prandtl, né? Já tá bem enraizado isso já. Mas e o Reynolds? O que significa o número de Reynolds? Faço questão que vocês leiam, né, o Bejan ali e mostre, né, que o Bejan tem algumas restrições aí que ele escreve sobre a questão de como o número de Reynolds é entendido em publicações, né? O número de Reynolds vem definido de um jeito que outro livro repete, que outro livro repete. E o que vocês aprenderam na graduação? Quem tem uma noção do que é o número de Reynolds? O que significa o número de Reynolds? Que significado ele tem? Quem souber me diga, pode me dizer. É uma razão das forças iniciais pelas forças dissipativas viscosas? Tá, você está me respondendo que é uma razão entre as forças de inércia sobre as forças viscosas. É exatamente isso que é a questão que suscita dúvidas, né? Isso é um assuntinho lá que nós vamos discutir também no escoamento no interior de dutos. Lá também tem o Reynolds, que é um pouco mais ambíguo ainda. Mas o Reynolds, sendo forças de inércia sobre forças viscosas, se você tiver numa região, por isso que lá no duto tem que discutir de novo, numa região que é plenamente desenvolvida, onde não tem mais a região de entrada, que vocês já conhecem também na mecânica dos fluidos da graduação, nem existem mais forças de inércia. Forças de inércia desapareceram na região plenamente desenvolvida, nós voltaremos a discutir isso. Ou seja, é uma definição, forças de inércia sobre forças viscosas, não é uma definição boa. O que o Bejan escreve, né, sobre o Reynolds? Eu vou abrir aqui na página rapidinho, né, mas não precisa nem abrir, né? Eu vou pegar daqui, da própria espessura da camada limite. Delta sobre L é Reynolds na menos meio. Então, vou apagar aqui. A relação de delta sobre L, eu colocarei assim, L sobre delta é a raiz de Reynolds, certo? Inverti ali, raiz de Reynolds. Ou seja, se o Reynolds for, digamos, 10.000, 10 na 4, a raiz é 100. Está me dizendo que o L sobre delta, o L é 100 vezes maior do que o delta.
E o que o Bejan diz é o seguinte, que o Reynolds tem esse significado. Eu vou achar aqui para ler para vocês rapidamente. Vamos dar uma olhadinha aqui, se eu realmente acho isso aqui agora rapidamente. Está aqui. Reynolds, a raiz de Reynolds é o comprimento da parede dividido pela espessura da camada limite. Então, ele estava dizendo que essa relação de força de inércia e viscose, etc., nem sempre funciona, e que a interpretação única que se pode tirar daqui, interpretação correta, é que o número de Reynolds significa a esbeltez da espessura da camada limite. A raiz de Reynolds é que tem o significado, não exatamente o Reynolds. Seria a raiz de Reynolds que tem o significado de nos dizer a esbeltez da camada limite, o quão fina ela é, né, em função do comprimento da placa. Esse é o significado. Eu quero apresentar aqui para vocês um outro significado que eu considero assim que é um pouco ainda mais forte fisicamente para entender o número de Reynolds. E começamos aqui nesse canto da esquerda aqui. O número de Reynolds, vou botar esse título. O número de Reynolds. O número de Reynolds. E eu vou colocar aqui a placa, nossa placa. E nós sabemos que o transporte de quantidade de movimento se dá por difusão e por advecção. E nós temos duas direções aqui. Nós temos Y e X. Temos duas direções aqui, Y e X. Portanto, eu posso agora tentar identificar aqui os fluxos de quantidade de movimentos advectivos e difusivos em ambas as direções. Então, o que é um fluxo de quantidade de movimento? Nessa direção, por exemplo, e aí vale tudo aquilo que aprendemos, né? Que é o ρu m ponto transportando U. Eu estou pensando aqui, ó, com a equação de Navier-Stokes em X. Quando eu digo fluxos, nós vamos fazer aqui, tem duas direções, e tem o advectivo e o difusivo, então dá 4 fluxos aqui. Eu estou falando dos 4 fluxos da equação de Navier-Stokes em X. Dá para fazer a mesma coisa com a de Y, fazer com a de X. Então aqui eu tenho, nessa direção, um ρ vezes U vezes U. É o que está dentro lá do nosso sinal, da nossa derivada, o primeiro termo lá na equação de Navier-Stokes. Fluxo quantidade de movimento advectivo, a direção X. Aí tem outro lá, outra direção, né? E tem aqui um difusivo também, que era o delta sobre delta X de μ du dx. Então, aqui está o fluxo de quantidade de movimento advectivo, aqui está o fluxo de quantidade de movimento difusivo. Então, eu vou escrevê-lo aqui também, μ delta U delta X. Temos esses dois fluxos, né? E temos os fluxos na outra direção que eu não vou usá-los agora. Não vou usá-los agora. O que eu vou fazer é simplesmente dividir esses fluxos. E eu vou fazer uma convenção aqui que depois nós vamos utilizar. A advecção de quantidade de movimento, vamos botar assim, momento, em X é igual a ρ vezes U vezes U. E a difusão de quantidade de movimento em X é o μ du dx. E vou dividir essas duas quantidades aqui. A advecção de quantidade de movimento em X dividido pela difusão de quantidade de movimento em X, né? Que isso é igual a ρu sobre μ du dx.
Agora eu vou aplicar ordem de grandeza nessa equação. Então isso aqui é da ordem de ρ infinito sobre μ U infinito sobre L. Só cortar aí o infinito, vai ficar exatamente o seguinte: ρ U infinito L sobre μ. Ρ infinito L sobre μ é exatamente reinos baseado em L. Sobre mim. Isso é exatamente reinos baseado em L. Com um significado que é, nossa, fisicamente fortíssimo. Está me dizendo que o que é transportado por advecção na direção X está sendo comparado com a difusão transportada também na direção X. E se eu disser que eu tenho um reinos 1000, eu estou dizendo que o fluxo advectivo de quantidade de movimento é 1000 vezes o fluxo difusivo de quantidade de movimento. Tem um significado fortíssimo o número de reinos assim definido, né? Claro que essa definição está clara, ela vem da ordem de grandeza que a gente achou, que é del sobre L, e nos mostra uma física também. Mostra que a espessura, como eu disse, né, a esbeltez da camada limite. Mas aqui tem, eu acho, uma física mais forte ainda para a gente interpretar o Reynolds. É a relação dos fluxos que estão aqui. Nós vamos ver que dá para fazer, vamos poder achar depois em convecção natural o número de Rayleigh e extrair daí o Peclet, tudo na base da relação dos fluxos, com entendimento então claro, porque realmente o número de Reynolds é um parâmetro importantíssimo que a gente usa o tempo todo, mas a gente não sabe bem o que ele é. A gente fica, desde a graduação, relação de forças de inércia com forças viscosas, e fica aí, vai, mais um curso de mecânica dos fluidos, mais isso, mais aquilo, a gente sai na vida profissional, não sabe o que é o Reynolds. Quer dizer, não tem uma interpretação correta do Reynolds. Eu acho que isso é um jeito bom de interpretar. Relação dos fluxos advectivos e difusivos. Mas é claro, para fazer essa interpretação, a gente tem que começar a admitir que a quantidade de movimento também se difunde molecularmente como se fosse calor, né? Porque às vezes a gente nem toca nesse assunto, né? Porque de onde vieram esses termos que nós estamos usando aqui, esse termo aqui, vieram do lado direito da equação e vieram do somatório das forças, certo? Na hora que a gente achou o somatório das forças, tal, etc, etc, acabou dando esse... E a gente coloca essas derivadas, mas não relaciona essas derivadas de que elas sejam fluxos de quantidade de movimento por difusão. E daí a gente acaba não fazendo essa relação, porque a gente nem, às vezes a gente nem considera que essas derivadas como essa aqui sejam fluxos de quantidade de movimento, né? E são, né? Isso aqui é uma tensão, e uma tensão é um fluxo de quantidade de movimento. Eu devo ter mostrado para vocês, eu não lembro, faço de novo. O que é um tal? Newtons por metro quadrado. Newtons por metro quadrado. O que é Newton? Quilos vezes metros por segundo. Quilo vezes metro por segundo. Isso aqui é quadrado. Força, né? Newton é força, quilo vezes metro por segundo, massa vezes aceleração, por metro quadrado. Agora, eu vou fazer o seguinte, ainda isso aqui vou transformar em quilos, vezes metro por segundo só, tirei um segundo aqui, né? Sobre metro quadrado por segundo. O que é quilos vezes velocidade? Quilos vezes metro por segundo. MV, quantidade de movimento. Isso aqui é, então, quantidade de movimento por tempo por área.
Ou seja, é como se fosse joules por segundo por metro quadrado. Né? Que é watts, né? Watts, joules por segundo, né? Watts por metro quadrado, que seriam joules por segundo por metro quadrado. É idêntico, né? Mas nem sempre se relaciona, nem sempre se pensa nas tensões cisalhantes como fluxos de quantidade de movimento. E daí acaba não tendo essa interpretação de divisão de um fluxo advectivo por um difusivo, acaba não tendo isso, né? Mas eu acho isso aqui uma melhor forma de interpretar fisicamente o número de Reynolds, e a gente fica sabendo qualquer definição que tiver do número de Reynolds, você vai saber por que aquele L está ali, ou por que tem um diâmetro ali, como é que apareceu essa dimensão característica no Reynolds. É possível ver isso interpretando o número de Reynolds como uma relação de fluxos advectivos e difusivos. E está muito claro, né? Se continuar aumentando o fluxo advectivo, o ρu, o Reynolds está aumentando. Não? E o advectivo está superior ao difusivo. E isso se aplica em todos os escoamentos, não tem problema de limitação, se tem força de inércia, se não tem, se o regime é pelo menos desenvolvido ou não é. Você aplica essa relação de fluxos, né? Então é uma relação importante. Nós vamos voltar a essa questão quando estivermos falando lá em escoamento interior de dutos. Vamos voltar a essa questão quando estivermos em convecção natural, né? Os números adimensionais obtidos da relação de fluxo vai aparecer aí mais vezes, né?